Grande Deus e Pai que habita nas alturas dos céus, o céu é o teu trono, a terra é o estrado dos teus pés. Eu estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, com a palavra aberta, palavra esta que é viva e eficaz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que é digna de aceitação. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: fiel é a palavra, digna de aceitação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Senhor, em nome de teu Filho amado, eu reivindico pela fé, nos méritos do sangue de Jesus, o professor Espírito Santo, que nós venhamos entender essa palavra, nós venhamos nos impressionar pelo Espírito e fazer o que estiver a nosso alcance para não cairmos vítimas dos ardis de Satanás. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa oportunidade, eu gostaria de trazer para os meus amados e para mim também um estudo maravilhoso, muito importante, imprescindível, neste grande conflito que nós estamos. A palavra profética, ela traz para nós um assunto concernente aos últimos dias, concernente a essa batalha cósmica. E não sei se vocês se lembram, o estudo anterior nós falamos sobre o grande herói, Cristo Jesus, nosso Senhor. E nessa oportunidade nós iremos desmascarar o grande traidor. Nós precisamos, para nós vencermos no grande conflito, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos saber quais são as suas estratégias, o que ele tem usado contra nós, para que nós possamos usar as armas corretas. Vocês concordam? Então, nós precisamos conhecer. E o objetivo desse nosso estudo de hoje, em nome de Cristo, esse estudo vai nos ajudar a compreender, irmãos, que há um conflito entre o bem e o mal, que foi levantado pelo inimigo de Deus, por Satanás. Esse estudo também vai nos ajudar a entender, queridos, que a base da estratégia de Satanás é o engano. E ele atua por meio de instrumentos insuspeitáveis. Ninguém suspeitaria, se não fosse pela luz da palavra de Deus, nós cairíamos, meus queridos. Se não fosse pela cruz de Cristo, pelo Senhor Jesus, pela sua palavra viva e eficaz, nós cairíamos. Ele usa de instrumentos insuspeitáveis, que estão acima de qualquer suspeita. Por isso é importante estudarmos sobre esses assuntos. E nós vamos sim estudar. Nesse momento eu te peço que você fique comigo até o final. Você precisa entender esse assunto. Pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, um caderno, anote os textos. Se você tiver disponibilidade, estude comigo nesse momento esse assunto tão importante e tão relevante. Seria muito difícil, meus irmãos, negar a realidade para nós de um conflito, não é verdade? Entre os poderes que são antagônicos entre si, entre Deus e Satanás, não é? Entre a luz e as trevas. Por um lado, nós nos deparamos com o amor de Deus, que é descrito belamente nas páginas das Escrituras Sagradas. Eu até copiei aqui uma parte de um livro chamado Caminho a Cristo, página 10, de uma escritora, e nós acreditamos que foi uma mulher muito usada por Deus, uma verdadeira profeta do Senhor, na época que ela viveu e que serve até para nossos dias hoje, e que diz assim, ó, vou mostrar aqui para vocês. Deus é amor. Olha só o que ela escreveu. Deus é amor. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota, os amáveis passarinhos a encher de música o ar com seus alegres cantos, as flores de delicados matizes em sua perfeição, impregnando os ares de perfume, as altaneiras árvores da floresta com sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e de seu desejo de tornar felizes
os seus filhos. Caminho a Cristo, página 10. Deus, meus amados, ele é amor. E ele demonstrou isso perfeitamente quando ele veio a este mundo e morreu por nós. Deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, por outro lado, temos injustiças, temos dor, crimes, calamidades, não é verdade? De toda sorte, meus amados. Tragédias. A todo instante você se depara com notícias terríveis, lutos, dor, morte. Tudo isso é muito triste, não é verdade? E, infelizmente, essa realidade de tudo isso que eu acabei de falar aqui e outras coisas mais foi implantado no planeta Terra pelo nosso arqui-inimigo, o arqui-inimigo de Deus, o principal dos inimigos, que é Satanás, que com a sua maldade ferrenha, ele tem fomentado rebelião contra o autor de todo o bem, contra o autor de toda a criação. E, queridos, nós precisamos estudar seus ardis para que nós não venhamos cair em suas ciladas. E essas ciladas, essas artimanhas, essas estratégias precisam ser patenteadas para que nós não venhamos cair. E nós vamos ver e entender que uma das maiores estratégias que ele tem usado e com muito êxito é o engano. É o engano. A Bíblia diz lá em São João 8,44 que ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso que nós precisamos identificar o arqui-enganador. E nós vamos usar o quê? As escrituras sagradas para identificá-lo. Ele, o inimigo de Deus e nosso inimigo, ele é mencionado 55 vezes no livro do Apocalipse. Você sabia disso? Que é o livro que nós estamos estudando nessa oportunidade. E estudaremos também os outros livros proféticos, Daniel, Ezequiel. Mas em especial, especificamente em Apocalipse, ele é citado 55 vezes. Mas aqui em Apocalipse, ele é identificado por alguns nomes. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 10, e vamos enumerar aqui alguns nomes que ele aparece nessa passagem, só nessa passagem. Leiamos Apocalipse 12, versículo 7 a 10. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O verso 10. Então ouvi grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você percebeu que só nesse texto que nós lemos, o inimigo é aqui descrito com alguns outros nomes. Nós conseguimos detectar e identificar dragão, serpente, diabo, Satanás, sedutor e acusador, né? O enganador, o sedutor das pessoas, dos nossos irmãos, dos seres humanos. E ele tem feito tudo isso com muito êxito, não é verdade, meus amados? Queridos, eu gostaria de falar para vocês uma coisa. A estratégia de Satanás é de nos enganar. Ele primeiro fez essa obra maquiavélica, essas ideias ridículas lá no céu. E depois ele veio para a terra, não é verdade? E muitas pessoas hoje acreditam que o inimigo, ele tem rabo, que ele tem chifres, que ele cheira a enxofre, né? Essas coisas todas que nós não sabemos, eu até acredito que nem seja verdade, porque a Bíblia não fala essas coisas. Então, o que não está na Bíblia, a gente nem especula, não é verdade, meus amados? Mas é o que ele quer, que a gente pinte uma imagem dele que não é real. E ele ainda fica mais feliz ainda quando as pessoas creem ou divulgam que ele não existe.
É verdade que essa fisionomia, eu não acredito que ele exista nessa fisionomia de rabo pontudo, chifres, aquelas coisas todas, né? Mas que ele existe, meus amados. A Bíblia diz isso categoricamente, ele existe. E se você fizer um teste de resistir num só dia a todas as tentações que vierem à sua mente, você verá como que ele existe. O Apocalipse fala dele como o autor da rebelião contra Deus, como o grande inimigo do povo de Deus. Ele é o nosso inimigo, meus amados. Satanás é nosso maior inimigo. No livro de Ezequiel, acho que vocês já leram esse livro, ele é apresentado sobre o símbolo do perverso rei de Tiro. E ali ele é mencionado, né, como esse rei de Tiro, e é mencionado também que ele foi criado perfeito, meus amados, perfeito. Nós lemos isso em Ezequiel 28, verso 15. Vamos ler? Diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito, meus amados. O Senhor criou perfeito. Ele era um querubim cobridor, né? Nos versículos seguintes, a gente vê a descrição dele num processo de corrupção gradativa, né? Que transformou esse ser perfeito, que era chamado de Lúcifer, em diabo, anjo mau, né? Sublevado contra Deus, declarado inimigo de Deus. O que foi que levou ele a essa rebelião? A se voltar contra Deus? A vaidade, o orgulho, a ambição. Foram os passos, irmãos, degradantes que levaram esse anjo ao pecado. Nós podemos ver nos versos 16 e 17 desse mesmo capítulo 28 aqui, tá? Você depois pode conferir. E fizeram dele o pai, o iniciador do erro, da mentira, do pecado, enfim. Outro aspecto importante que eu gostaria de frisar com os irmãos aqui nesse momento é o que se encontra em Isaías 14, versos 12 a 14, sobre o símbolo do rei de Babilônia. Ele quis ser semelhante a Deus, não no caráter, somente no poder. Ele queria o poder, queria colocar o trono acima do trono de Deus. Vamos ler esses versos? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vocês percebem? O desejo do inimigo de Deus e nosso inimigo era ser semelhante ao Altíssimo só no poder. Não queria ser semelhante ao Altíssimo no caráter. E ali, no céu, começa a rebelião cósmica, cujo esse grande conflito é revelado perfeitamente no livro do Apocalipse, que nós estamos estudando. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você puder me responder, eu sei que você pode. Você também tem o conhecimento das Escrituras. A quem Satanás arrastou em sua rebelião contra Deus? Você sabe quem foi que ele arrastou? Vamos ler Apocalipse 12, 7 a 9 mais uma vez? Olha o que diz. Houve peleja no céu, Miguel, seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás, né? Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Houve uma peleja no céu. E o dragão, a antiga serpente, foi expulso. E ele levou o quê junto com ele? Nós vemos aqui nos versos 3 e 4 o seguinte. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Aqui tudo nós vamos estudar lá mais pra frente, tá, meus queridos? E o verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A terça parte das estrelas do céu.
33%, mais ou menos 33% dos anjos do céu caíram com Satanás, foram enganados por Satanás. Estrelas em profecia simbolizam anjos. A gente vê isso aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das sete igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós percebemos que estrelas em profecia, profeticamente falando, é símbolo de anjo. E, infelizmente, o inimigo, quando se rebelou no céu contra Deus, ele trouxe consigo esses anjos também. Ele enganou os anjos de Deus, que hoje são os próprios demônios, né? Infelizmente, meus amados, ele tem usado desse artifício que é o engano, e muitos têm caído. Ele tem usado o texto fora do contexto, porque ele também conhece as escrituras. Do céu, o conflito se traslada agora para o planeta Terra. E ele usou a serpente como instrumento, né? E ele usou uma estratégia, a mesma estratégia. Qual foi essa estratégia? Quando ele veio para cá, para a Terra, e se personificou ali, se encarnou na serpente. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A mesma astúcia, o mesmo instrumento, a mesma estratégia que ele usou no céu, ele usou na terra. Qual foi, meus amados? O engano. Ele enganou a Eva e ele tem enganado muitos hoje também. Contudo, meus amados, para a glória de Deus, Cristo Jesus, ele põe ao nosso alcance, ao alcance de cada filho, de cada filha, armas para vencermos os enganos de Satanás. E essa é a boa notícia. É dessas ferramentas, é dessas armas que nós precisamos apropriar pela fé. Nós precisamos saber que armas são estas. Nós precisamos buscar na palavra de Deus de que maneira nós podemos desfazer as obras de Satanás, os enganos de Satanás. São João 8, verso 32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade exposta que desmascara a mentira, irmãos. Eu fico triste quando eu vejo alguns nossos irmãos da fé cristã ficar apontando os defeitos, apontando, patenteando algumas coisas das próprias ferramentas das igrejas que eles usam. Por exemplo, nós temos uma lição, né, que a gente estuda, e eu vejo alguns irmãos da mesma fé que eu se levantando e dizendo que a lição tá assim, tá assada, que a lição está errada, está sendo pregada heresias. Eu fico pensando, não seria melhor pregar a verdade? Pregue a verdade. Pregando a verdade, a mentira é desmascarada. Quando você gasta tempo patenteando o erro, o engano, a verdade fica escondida, oculta. Mas quando a gente levanta a verdade, o erro é desmascarado. Conhecendo a verdade vai nos libertar. E nós precisamos saber, irmãos, que nesta batalha contra o bem e o mal, o nosso caso não está perdido. Nós vemos isto em 1 João 3, verso 8, que diz assim, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as armas do diabo. E como que Jesus destruiu as armas do diabo? Cumprindo com sua missão. Ele veio, ele pregou o amor, pregou a verdade, pregou a libertação, levou a libertação aos cativos, como diz lá em Isaías 61, não é? O 61 é o 60. Jesus cumpriu com sua missão. Ele patenteou o erro pregando a verdade, ministrando a verdade ao coração das pessoas. E através do ministério de Cristo, através da sua morte e ressurreição,
E o ministério que ele desenvolve ainda hoje lá no santuário celestial, conforme está registrado em Hebreus, nós temos acesso a essas armas também para destruir as obras do diabo da nossa vida e da nossa família. E isso é maravilhoso, irmãos. E eu te faço uma pergunta, uma outra, né, de algumas que eu já te fiz. Desses enganos do inimigo, quais são dois mais sutis que ele tem usado com muito êxito, que ele tem usado nas igrejas, nos meios cristãos, nos ajuntamentos, nas igrejas cristãs de todo o Brasil, de todo o mundo? Vamos ler 2 Coríntios 11, versos 14 e 15? Olha o que diz aqui, ó. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha só, meus amados. Aqui fica evidente que poucas vezes, meus amados, Satanás se apresentará abertamente. Ele se apresenta mascarado, sutilmente, sorrateiramente. E a sua estratégia mais bem-sucedida consiste, sabe em quê? Em se cobrir com um manto de santidade, de piedade, inclusive milagrosa. Em muitas igrejas por aí, nós temos visto homens aparentemente piedosos, mulheres, realizando milagres, sinais, prodígios, não é verdade? E nós temos que nos cuidar, meus irmãos, para que o inimigo não venha nos enganar com esses instrumentos, com essas ferramentas. Sabe por quê? Porque o inimigo também faz sinais. Nós lemos em 2 Coríntios 2, verso 11, vamos ler? O texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós conhecemos os desígnios de Satanás. Conhecendo esses desígnios, irmãos, o inimigo não terá vantagem contra nós, sobre nós. Agora, em contrapartida, se nós não conhecemos os seus desígnios, se nós não conhecemos as suas estratégias contra nós, certamente ele terá vantagem sim contra nós. É por essa razão que nós precisamos saber dos seus desígnios, das suas estratégias, das suas armas, de tudo aquilo que ele tem usado contra nós. Assim como ele usou no céu, enganou anjos perfeitos, sábios, inteligentes. Ele também pode, se nós não estivermos apercebidos, se nós não estivermos ali aliançados com o Senhor, nós poderemos ser enganados. Portanto, eu te suplico hoje, meu irmão, eu apelo ao teu coração e ao meu, estudemos, conheçamos as estratégias desse maligno, para que nós não venhamos cair em seus ardis. Contudo, será que realmente o inimigo das nossas almas, ele realmente pode fazer milagres? Realizar milagres? Ou ele só aparenta que faz? Vamos ler Apocalipse 16, versos 13 e verso 14? Olha o que diz. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rães, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Espíritos de demônios, operadores de sinais, sim, meus amados. Eles operam sinais e muitos têm caído em suas lábias, em suas conversas, simplesmente por conta disso. Nós podemos ler também no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Vamos ler aqui juntos? Olha o que diz. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. São sinais, sim, mas são sinais e prodígios da mentira. Contudo, sim, meus amados, ele realiza milagres. Muitas igrejas por aí que estão realizando milagres, estão realizando curas, prodígios. Contudo, eu quero te dizer uma coisa, nem tudo que reluz é ouro, meu amado. Nem tudo que reluz é ouro. Nós precisamos saber se aqueles sinais, se aquela igreja, se aqueles pastores, aquelas pastoras
eles estão realizando tudo isso à luz das Escrituras. Eu faço uma coisa, eu realizo um prodígio, um milagre, mas aquilo que eu ensino está baseado no assim diz o Senhor? É necessário que esteja. Nós podemos ler em São Mateus 24, versos 24. Vamos ler juntos? Vamos ver aqui em Mateus 24, 24, se o inimigo tem tido êxito nesses prodígios, nesses sinais, nesses supostos milagres. Olha o que diz aqui, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meus amados, se não fosse possível, até os eleitos de Deus seriam enganados. Mas graças a Deus não é possível. Graças a Deus que não é possível. Nós lemos também em Mateus 7, 21 ao 23. Olha o que diz, 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versos 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Sim, aqui eles dizem, aqui eles dão aqui a justificativa que eles fizeram muitos milagres. Né? Olha, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? E qual vai ser a resposta do Senhor? Aparta-te de mim, porque você praticou a iniquidade. Meus amados, o inimigo, ele é muito sutil em seus enganos, né? Inclusive, ele é capaz de citar as Escrituras, isolando o texto do seu contexto. Por isso que nós precisamos entender que nem todos os textos da Bíblia podem ser lidos isoladamente. Nós precisamos colocar o texto dentro do contexto, porque se nós isolarmos o texto, muitas das vezes a gente cria um pretexto para o pecado. Nós lemos a Bíblia usando o texto dentro do seu contexto. Lá no deserto da tentação, quando Satanás tentou a Jesus ao pecado, ele citou as Escrituras, mas ele usou o quê? O texto fora do contexto. E qual foi a ferramenta, qual foi a arma que Jesus usou para vencer Satanás? Usar a Bíblia, os textos bíblicos dentro do contexto. Então, nós precisamos usar, para vencermos o inimigo das almas, usar o texto dentro do seu contexto. Irmãos, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, o inimigo das almas, ele está enfurecido muito mais com um grupo de pessoas. Nós vamos aqui ler nesse texto, Apocalipse 12, verso 17, contra quem o inimigo nesses últimos dias está muito enfurecido. Olha o que diz, irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, a mulher em profecia a igreja, nós já vimos isso, né? E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus têm um testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o inimigo, ele tem se irado contra a igreja de Deus. Contudo, ele está fazendo guerra, ele está pelejando contra os restantes ou o remanescente da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quais são os mandamentos de Deus? Qual é o testemunho de Jesus? Meus amados, nós precisamos saber que mandamentos são esses. Nós vamos estudar mais para frente quais são os mandamentos de Deus e qual é o testemunho de Jesus. Porque o inimigo, ele tem se enfurecido terrivelmente contra esse remanescente que tem essas duas características, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Você quer saber qual é o segredo infalível para vencermos a Satanás, meus amados? Está aqui, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Leia comigo. Abra a tua Bíblia aí, leia comigo esse último texto. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Queridos, o nosso grande segredo para vencer é nos apegar a Jesus.
Para vencermos o inimigo, nosso único segredo é nos apegarmos a Cristo. Pois ele já venceu, ele é o vencedor. Ele venceu a Satanás nas tentações no deserto, ele venceu na cruz, amém? E ele demonstrou sua vitória ao ressuscitar dos mortos. O inimigo, meus amados, ele sabe que está perdido. Por isso que ele se apresenta como um leão que ruge. Lembra aquele texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8? Que o inimigo é como um leão que está ao nosso derredor querendo nos tragar. Por isso que ele se apresenta, porque ele não quer ser destruído sozinho. Ele quer levar o máximo possível de pessoas. Mas está escrito aqui em Apocalipse que no final do milênio, nós vamos ler ainda esses textos, no final do milênio apocalíptico, né? O inimigo será destruído no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, está escrito isso. Versículo 14 também. E Ezequiel 28, 18 e 19. Nós temos essa grande e maravilhosa notícia de que o mal, ele será destruído na pessoa de Satanás. E nós precisamos reivindicar os méritos do sangue de Cristo para que possamos vencer. Sozinhos nós não temos nenhuma capacidade de vencer, irmãos. Nós precisamos nos aliançar, pegar ali a mão de Jesus ou ele pegar a nossa para que nós consigamos vencer ao inimigo. Eu gostaria de encerrar te contando uma ilustração muito interessante, emocionante, né? Um homem tinha ficado viúvo, ainda moço. Ele tinha uma filha. E um de seus amigos convidou ele, né, para passar alguns dias em seu lar. Mas ele resolveu enfrentar aquela situação em sua própria casa. Embora ele tivesse na casa toda lembranças da sua esposa, né? Durante a noite, ele leu a Bíblia, fez oração com a sua filhinha. E em seguida, ele vestiu o pijaminha da neném, né, da sua filhinha, colocou na cama e foi para o seu quarto também para descansar. Só que, no entanto, aquele jovem viúvo, ele não conseguia dormir, viu? Não conseguia dormir. Quando deu meia-noite, ele ouviu os soluços da sua filhinha. Ele levantou, né, e foi lá onde ela estava e a abraçou. E ele ouviu, né, com seus ouvidos, obviamente, ela dizendo o seguinte: papai, não quero chorar, quero ser forte, mas não consigo. Paizinho, você já viu uma noite tão escura quanto esta? É tão escura que não posso ver-lhe o seu rosto. Mas não é verdade, papai, que embora eu não possa ver seu rosto, você me ama? Então, naquele momento, o pai abraçou ela mais forte ainda. E, de repente, ela pegou no sono novamente e foi dormir. Então, seu pai voltou, né, para o quarto, se ajoelhou aos pés da cama e orou ao Senhor. E usou praticamente as mesmas palavras de sua filhinha. Orou ao seu Pai Celestial e disse: Pai, a noite é muito escura, quase não posso te ver, mas sei que tu me amas e que posso confiar em ti. Meus amados, na hora da crise, da angústia, da dor, quando parece que tudo se desmorona, é como se o poder de Satanás estivesse ali para nos destruir, não é verdade? É nessa hora que nós precisamos buscar a Deus. É hora de nos apegar pela fé à mão de Jesus, pois ele venceu a Satanás e continua vencendo e o vencerá até o fim. E tem um texto bíblico que eu acho muito bonito, em Hebreus 4, versos 15 e 16, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas que em todas as coisas foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que nós possamos, nessa oportunidade, decidir confiar plenamente em Jesus, meus amados, e aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o meu desejo e minha oração nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.